noite, tá? Queria pedir desculpa por esse atraso, né? Na verdade, eu quero que vocês agradeçam o senhor Joãozinho da Fogateia, entendeu? Porque ele que começou essa brincadeira aí do atraso, tá? Muito obrigado, João. Tô brincando, pessoal. Problemas técnicos, enfim. Bom, vamos lá. Continuando nosso combinado aí. Se algum momento você achou bacana essa aula, você achou que isso melhorou muito a sua vida e tal, tranquilo. Você vai lá, me marca lá, marca o Guilherme que tá ali, que vai entrar daqui a pouco, e isso vai ser bacana, tá? Sem enrolação, vamos continuar aqui com medicina na prática. Esse primeiro módulo agora nós vamos falar sobre as principais doenças neuropsiquiátricas. Depois nós vamos falar sobre arboviroses com o mestre Gui dos teclados. E depois eu volto para falar um pouquinho sobre doenças cardiovasculares. Espero que vocês sobrevivam até o final. Vou tentar ser o mais breve possível, beleza? Bom, das doenças neuropsiquiátricas, a primeira que você tem que entender, tá, é o acidente vascular encefálico, tá, de etiologia isquêmica. Vale lembrar que antigamente a gente falava AVC. Esse termo não é mais hoje tão usado, hoje a gente fala AVE e a gente diferencia em isquêmico e diferenciamos o AVE também em hemorrágico. Hoje nós vamos focar no AVC isquêmico, tá, que é o que nós conseguimos abordar, nós como plantonistas, como emergencistas, a gente consegue abordar de uma maneira melhor no pronto-socorro, tá? Vamos lembrar disso aqui, ó. O que é o AVC? Nada mais é do que um infarto, então normalmente eu tenho algum mecanismo que obstrui uma artéria. Se obstrui uma artéria, não deixa o sangue chegar. E se não deixa o sangue chegar, ele vai ter uma área que nós chamamos de necrose. Essa área central de necrose, ela vai morrer em segundos a minutos. Só que existe uma área lateral que a gente chama de área de penumbra, que ela tem irrigação colateral. E nessa irrigação colateral, ela vai morrer em algumas horas, tá? Nós não vamos entrar no mérito disso a fundo, mas eu quero que você entenda isso na prática, tá? E essa obstrução vascular, ela tem que ser aguda, tá? Existem duas grandes causas, trombótica, tá, formada pelo trombo, enfim, ou embólica, normalmente um trombo que saiu lá do coração, ou então da carótida e ele obstrui lá intracraniano. Beleza? Pedro, existe fator de risco? Existem fatores de risco, são esses que estão dispostos aqui. Esses fatores de risco, eles são fatores de risco para doença aterosclerótica ou doença tromboembólica. Beleza? Quais são? Principalmente hipertensão, diabetes, tá? Fibrilação atrial, paciente acima de 50 anos, se tiver história familiar positiva, tabagismo, existem inúmeros outros, tá? Agora, vamos ver aqui, na prática, como é que esse paciente chega para você? Ele vai chegar com déficit neurológico focal de início súbito. Presta atenção, semana passada mesmo eu estava de plantão na UTI, aí me encaminharam um paciente com suspeita de AVC, isquêmico, AVE isquêmico. Eu fui colher a história do paciente, olha como é que era a suspeita dele. Doutor, esse braço aqui, ó, esquerdo, ele tem 4 meses que ele tá ficando fraco. Hoje eu parei de sentir ele. Isso não é acidente vascular isquêmico. O que era? Era um tumor cerebral que vinha comprimindo e de repente comprimiu uma determinada hora, ou lesou uma determinada hora que ele não conseguia comprimir o braço. Para eu pensar em acidente vascular encefálico, a gente tem que ter um stroke, que a gente fala. O déficit neurológico ele tem que ser de início súbito. E toma cuidado aqui, que normalmente a gente pensa assim, ah Pedro, mas o paciente estava lá tranquilo, de repente ele desmaiou e acordou com o laudo sem mexer. Pode ser? Pode. Segundo caso que esse paciente chega normalmente, ele faz uma crise convulsiva, ele nunca fez crise convulsiva, ele abre o quadro com uma crise convulsiva e depois que ele volta da crise convulsiva, ele volta plégico de um lado. Beleza? Ou o terceiro caso, que é o paciente que está dormindo, beleza? Aí ele, 8 horas da manhã, ele tinha que trabalhar. Aí a esposa dele fala, João, preguiçoso, você não vai trabalhar não? Já são 9 horas, você está atrasado. Aí chega na cama, o João está sem mexer um lado. Beleza? Por que é importante disso aí? Isso é importante para você determinar o stroke, quando que aconteceu. Porque se você vê o paciente tendo AVC, você consegue determinar que naquele minuto ele teve a obstrução, porque o sintoma é agudo. Beleza? Isso influencia muito no tratamento. Agora, se eu não consigo identificar qual que foi o stroke, quando que aconteceu, se eu já cheguei e o paciente já está assim, ele vai ser, a gente vai usar como delta T a última vez que ele foi visto bem. Então vamos supor, o João foi dormir 9 horas da noite, ele acordou 9 horas da manhã, plégico,
tá? Ah não, Pedro, ele é quadriplégico, então o delta T que eu vou usar para tratamento, vocês vão ver isso daqui a pouco, é a última vez que ele foi visto bem. Isso vem mudando, tá? A gente pode usar algumas sequências de ressonância, a gente pode usar umas sequências de perfusão na tomografia que a gente consegue tentar estimar se tem área que pode ser tratável ou não, tá? Mas isso não é na grande maioria dos casos. Na UPA, lá onde você tá, é mais ou menos assim. Beleza? Então, para ser AVC, tem que ter um déficit neurológico focal de início súbito. Tranquilo isso aqui? Bom, como é que eu vou abordar esse déficit neurológico de início súbito no pronto-socorro? A primeira coisa, chegou um paciente, o pessoal lá te chama, o pessoal da enfermagem, doutor, tem um paciente lá com suspeita de AVC. A primeira coisa que você vai fazer com ele é checar a responsividade, porque ele pode estar completamente irresponsivo ou ele pode estar respondendo. Então, primeira coisa, é suspeita de AVC, não está respondendo, você vai, MOVE, o que é o MOVE? M de monitor, O de oximetria, ver quanto ele está saturando e V de veia. Eu tenho que estabilizar o paciente primeiro. Depois eu já peço para ver a glicemia e faço o famoso ABCDE da urgência e emergência, que é lá no curso SAPC. Beleza, isso aqui? Pedro, aí se ele não estiver respondendo, se ele não está respondendo, entra no protocolo que nós falamos na aula passada, BLS. Vamos ver se ele tem pulso e respira. Beleza? Se ele não tem pulso e não respira, o paciente está parado. Ah não, Pedro, ele não responde, mas ele tem pulso e ele respira. Aí é o SAPC de novo, porque esse paciente pode estar com rebaixamento agudo no nível de consciência e a causa foi o AVC. Ou, Pedro, ele responde. Ah não, Pedro, ele está respondendo, ele está meio obnubilado, ele está meio rebaixado, mas ele responde. Também entra para o suporte avançado ao paciente crítico. Beleza isso aqui? Bom, como é que eu trato esse paciente? E o nosso foco aqui é medicina na prática. Eu não vou ficar falando a firulinha que tem no curso lá ou no livro. Não, eu quero te mostrar como é que eu trato isso aqui, na prática mesmo, tá? Bom, primeira coisa que você tem que entender é que o tratamento principal ele deve ser trombólise. Pedro, o que é trombólise? O trombo está lá obstruindo, eu tenho que dissolver esse trombo. E essa trombólise ela pode ser química ou mecânica. Na grande maioria dos lugares, eu tenho trombólise química, tá? E é essa que nós vamos discutir aqui, porque nós temos que discutir o que é a maioria, nós não temos tempo tudo para isso. Pedro, mas eu vou trombolizar todos os pacientes? Não vou trombolizar todos os pacientes. Eu só vou trombolizar aqueles pacientes que têm um delta T, um stroke menor do que 3 horas ou 4 horas e meia. Presta atenção, como é que funciona isso? Idealmente, o paciente tem que ter um delta T menor do que 3 horas. O tempo de início dos sintomas até trombolizar tem que ser menor do que 3 horas. Só que, para a grande maioria dos pacientes, eu posso jogar esse delta T máximo para 4 horas e meia. Pedro, quem que não pode? Paciente idoso istêmio, paciente que já teve um AVC prévio, paciente que tem um NIHSS muito elevado. Enfim, nós vamos entrar nisso aqui agora. Mas entenda o seguinte, nós vamos fazer até uma revisão de um caso aqui daqui a pouco. O nosso objetivo é reperfusão, é tentar salvar aquela área de penumbra. Se eu já não tenho como salvar a área de penumbra, se já passou desse delta T máximo de 4 horas e meia, não tem por que eu fazer trombolítico. Beleza? Então, quando você atende esse paciente, a sua primeira pergunta é: o paciente tem janela terapêutica ou não tem janela terapêutica? Por que que isso modifica muito? Porque se ele tem janela terapêutica, você tem que parar tudo que você está fazendo e atender ele para tentar fazer um trombolítico o mais rápido possível. Se ele não tem janela terapêutica, aí é questão de suporte. Pedro, mas como é que eu faço o diagnóstico do AVC isquêmico? O diagnóstico é de exclusão. Você tem que ter uma tomografia computadorizada, tem que ter. Então você vai lá, a tomografia ela deve ser feita e interpretada em até 45 minutos. Via a tomografia tem que ver você, não é o médico radiologista. O que você vai buscar na tomografia? Você vai buscar sinais de sangramento. Não tem sinais de sangramento, você confirma o diagnóstico de AVC isquêmico. Entenderam isso aqui? Bom, então Pedro, vamos supor, peguei esse paciente, ele tem um delta T menor do que 4 horas e meia. Você vai ver que o trombolítico tem aqueles critérios de inclusão e critérios de exclusão, ele faz parte de todos, ele não tem nenhuma contraindicação. E aí eu decidi que eu vou trombolizar, tá? Como é que eu faço isso na prática? Presta bem atenção. Aqui, dentro dos trombolíticos, eu uso a mais famosa, é a alteplase, que é o RTPA. Olha o tanto que é fácil, tá? Você vai usar 0,9 miligramas por quilo. E a dose máxima seria para um paciente de 100 quilos ou 90 miligramas. Como é que você vai fazer? Você vai ver que a alteplase ela vem 2 frasquinhos, um com diluente e um é pozinho. Você vai jogar um no outro, tira aquela seringa, normalmente ela faz 1 miligrama por ml, e aí você vai colher 10% da dose total
em bolos, beleza? E o restante você vai correr em 1 hora. Pedro, como assim? Vou te dar um exemplo. Paciente 100 quilos, você vai fazer 90 miligramas. 10% de 90 é 9 miligramas. Então você faz 9 miligramas em bolos e o restante, os 81 miligramas que sobrou, você põe para correr em bomba de infusão em 1 hora. Beleza isso aqui? Tranquilo? Sempre lembrar, trombolítico eu tenho que checar quais são as contraindicações. Tem várias, é uma lista, tá? Depois eu vou passar na aula para vocês. Tranquilo? Bom, depois vem como opção a tecneteplase, tá? Que normalmente a gente faz 0,25 miligramas por quilo, dose máxima de 25 miligramas. E a tecneteplase ou actilize, o bacana dele é que você pode fazer em bolos, tá? Não é tão disponível no nosso meio. Tranquilo isso aqui? Bom, o que você tem que lembrar? Para fazer trombolítico, você não precisa de estar em UTI. Idealmente seria estar no UTI, enfim. Só que senão a gente não tromboliza ninguém, porque demora a sair a vaga de UTI, você demora a subir. Então nós temos que salvar aquela área de penumbra. Então, se você não tiver leito de UTI, você pode fazer lá na sua sala de reanimação. Beleza? Não tem problema nenhum, no pronto-socorro. E enquanto você estiver fazendo um trombolítico, você tem que lembrar de medir a PA a cada 15 minutos, nas primeiras 2 horas, a cada 30 minutos, depois nas próximas 6 horas e a cada 1 hora após, tá? Lembrar também que para eu fazer o trombolítico, a pressão tem que estar abaixo de 180 por 110. Eu vou te mostrar isso daqui a pouco, tá? Bom, quais são os cuidados gerais no AVC isquêmico? Presta bem atenção. O trombolítico é a terapia de escolha para esse paciente numa fase inicial, tá? Numa fase que eu quero tratar. Mas o que eu tenho que ter de cuidado para ele? Se esse paciente for candidato a trombólise, se eu vou trombolizar esse paciente, eu só posso fazer trombolítico se a pressão sistólica dele estiver abaixo de 185 e a diastólica abaixo de 110. Beleza? Pedro, e se ele tiver com a pressão de 220 por 120? Não tem problema. Você abaixa a pressão e depois você inicia o trombolítico. Beleza isso aqui? Agora, Pedro, e se ele já passou da janela? Se ele chegou com 8 horas? Se ele chegou com 10 horas do ictus? Aí você só vai abaixar a pressão se ela estiver acima de 220 por 120. Beleza isso aqui? Só se ela estiver acima de 220 por 120. Aí tá errado, é 120, tá, pessoal? E Pedro, aqui, qual que é a melhor droga que eu tenho, tá, para abaixar a pressão? É o famoso nitroprussiato de sódio, que é o Nipride, tá? Normalmente você vai pegar uma ampolinha dele, tá? Tem 2 ml, dilui para 248 ml de soro e aí você vai iniciar numa dose inicial. Se você começar a 5 ml hora, num paciente de 70 quilos, você está numa dose inicial. Então vamos supor, vamos jogar isso na prática, na vida real. Você pegou um paciente lá, ele está com a pressão de 220 por 120 e você vai fazer trombolítico. Se você for fazer trombolítico, você tem que abaixar a pressão dele para baixo de 185 por 110. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer o Nipride, tá? Pega lá uma ampolinha, dilui para 248 de soro e vamos começar a 5 ml hora, beleza? Pedro, comecei a 5 ml. Nossa, tá ruim demais de escrever aqui, porque eu tô no negócio do computador. Comecei a 5 ml hora. Pedro, depois de 2, 3 minutos eu meço a pressão novamente, afiro, né? A pressão novamente. Aferi a pressão novamente. Ela tá em torno de 185 por 110, beleza, não preciso aumentar a droga, já tá no meu alvo. Ah não, Pedro, a pressão caiu, mas tá em 196 por 118. Opa, aí eu vou titulando normalmente a cada 5 ml hora para chegar o mais próximo possível de 185 por 110. Entenderam isso aqui? Beleza? Sempre usar a dose mínima necessária para manter a pressão em torno de 185 por 110. Tranquilo? Se você abaixa essa pressão muito grande, você piora o AVC do paciente. Você mata aquela área de penumbra. Tranquilo? O que mais, Pedro, que é importante no cuidado geral? Pedro, depois que você fez trombolítico, tá? Depois que você fez, depois de 24 horas da trombólise, você vai iniciar o AS. E toma muito cuidado com isso, que eu vejo isso muito principalmente nas UPAs, nos CAIS, naquele lugar que não tem. Às vezes você faz o trombolítico, tá esperando a vaga de UTI, ela não sai, o colega que assume o plantão, ele não sabe o que fazer depois com o paciente. Não tem que fazer nada, é controlar a pressão do paciente e lembrar de 24 horas depois que fez o trombolítico, tá? 24 horas depois que fez o trombolítico, você vai iniciar o AS 100 mg, um comprimido de AS por dia. Tranquilo?
Pedro, além do AS, o que mais que eu tenho que fazer? Tem que fazer estatina para estabilizar novas placas, porque se esse paciente fez um AVC, ele tem mais chance de fazer outros AVCs, beleza? Então sempre lembrar, normalmente a gente inicia a atorvastatina, faz 80 mg por dia. Se não tiver a atorvastatina, pode fazer a boa e velha simvastatina. Normalmente a gente faz de 20 a 40 mg por dia de simvastatina, tá? Pedro, além disso, o que mais que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer profilaxia de TVP, de tromboembolismo venoso, tá? Presta atenção, normalmente eu faço essa profilaxia de preferência não medicamentosa, então eu coloco aquelas botas de compressão pneumática intermitente, enfim, só que isso não é a realidade na grande maioria dos serviços. Se não é realidade, a gente faz a profilaxia química, tá? Com anticoagulante. Então aí eu posso usar a heparina de baixo peso molecular, que é a enoxaparina, o Clexane. Você que fez aí aquela cirurgia plástica, fez mamoplastia, o cara ficou dando Clexane 40 mg subcutâneo para você uma vez por dia, tá? É justamente para evitar a trombose. Ou você pode fazer heparina não fracionada. Normalmente a gente faz de 60 a 80 unidades por quilo, tá? Um paciente de 70 quilos faz 70 unidades, dá 4.900. Então a gente decorou 5.000 unidades de 12 em 12 horas, só que lembrar da heparina não fracionada, que você tem que ficar dosando TTPA desse paciente, beleza? A gente inicia normalmente a inoxaparina também depois de 24 horas após a trombólise, tá? Bom, Pedro, o que mais além desse paciente? O que mais que eu tenho que ter cuidado com ele? Deixa eu voltar aqui. Além disso, tem que lembrar do controle térmico, então evitar hipertermia nesse paciente, manter esse paciente normoglicêmico, então aqui eu tolero uma glicemia alta, às vezes de 140, 180. Sempre lembrar, se ele precisar de oxigênio, você tem que dar oxigênio de uma forma precoce. Se ele estiver saturando menor do que 94%, sempre dá o O2 suplementar. E lembrar que eu tenho que fazer um controle de sódio rigoroso desse paciente para manter ele com um índice de sódio normal entre 135 e 145, tá? Vamos jogar isso na prática? Olha esse paciente aqui, ó. Bom, peguei o paciente, é o José, 72 anos. Ele dá entrada no pronto-socorro em maca de ambulância, com história de perda de força em hemicorpo direito, e ele é rapidamente encaminhado para a sala de emergência. Tá vendo aqui? Nossa, minha linha reta tá meio difícil. Você pode perceber que trata de um déficit neurológico focal súbito. Ele iniciou, olha o tempo que ele iniciou, tem 1 hora. A família chega falando para você, doutor, ele desmaiou e ficou sem mexer o lado direito, eu vi, tem 1 hora. E ele não tem contraindicação à trombólise. Você já viu, ele não tem nenhuma contraindicação. Quando você faz o exame do paciente, está todo normal, mas você vê que ele tem uma perda de força importante no hemicorpo direito. A glicemia dele está de 152. Você já fez a tomografia de crânio para ele e não tem hemorragia, tá? Olha a pressão desse caboclo aqui, ó, 225 por 125. Frequência de 80, saturando bem, temperatura axilar boa, frequência respiratória boa. E ele pesa, ó, 70 quilos. Vamos atender esse cara comigo? Bom, o que eu vou fazer para esse cara? Primeira coisa, eu vou solicitar exames para ele, concorda comigo? Então você já fez o MOV para ele, já pediu glicemia, já fez o ABCDE, você só viu que a pressão dele está alta e ele está com perda de força em hemicorpo direito. Você já viu que ele não tem contraindicação trombolítico, tem 1 hora, a tomografia de câmbio está normal e você tem que solicitar exames. Quais são os exames laboratoriais que você vai solicitar logo de cara? Hemograma é muito importante para esse paciente, coagulograma é muito importante para esse paciente e tudo que você vai fazer para evitar, para diagnósticos diferenciais. Só lembrando que você não precisa estar com esses resultados na mão para fazer trombolítico. Depois você for ver, você vai ver como contraindicação relativa de trombólise é plaquetopenia abaixo de 100 mil. Só que você não precisa estar com o resultado da plaqueta na mão para você fazer o trombolítico, beleza? Desde que ele não tenha história que você pense que ele tem uma plaquetopenia importante. Tranquilo? Bom, Pedro, lembrar que normalmente a gente faz o NIH, tá? A escala do NIHSS, que é o National Institute of Health Stroke Scale, que é uma forma de quantificar qual que é o déficit neurológico desse paciente. Normalmente nós fazemos ela na admissão e segundos antes de injetar o trombolítico. Tá, mas vamos supor que nós já fizemos a escala, já fizemos tudo, esse paciente já está na minha sala vermelha, monitorizado, tudo direitinho e eu vou fazer o trombolítico. Como é que seria a prescrição dele? Olha aqui a prescrição. Primeira coisa, ó, ele pesa 70 quilos, né? Geral, dieta zero, vou deixar um sorinho a critério, tá? Vou deixar dipirona, porque isso aqui eu tenho que ter cuidado se ele tiver febre. Vou deixar aqui um diazepam a critério se ele tiver crise convulsiva, que pode ter. Enfim, isso aqui tudo, ó, é o periférico, tá? Você já está ciente. Agora, o que é o mais importante para esse paciente? Nós vamos trombolizar ele. Então, como é que eu vou fazer? Ele não pesa 70 quilos?
Normalmente a gente vai fazer 0,9 miligramas a cada quilo, não é isso? Então nós vamos fazer a alteplase, olha aqui, ó, ela para esse paciente de 70 quilos dá 63 miligramas. Não é 1 miligrama por ml? Então é 63 ml. Disso aí, o que eu vou fazer? 10% disso, que dá 6 ml, eu vou fazer em bolos. Então fiz 10% em bolos, veia periférica. E os outros que sobrou, os outros 56 ml, eu vou correr em 1 hora em bomba de infusão. Pedro, mas eu já posso correr? De jeito nenhum. Por quê? Olha a pressão do paciente lá, ó. 22 por 120. Então, meu alvo para fazer trombolítico, a pressão tem que estar abaixo de 185 por 110. Então, antes de fazer o trombolítico, eu tenho que fazer o nipride, tá? O nitroprussiato de sódio. Então, eu vou pegar lá uma ampolinha, diluir em 248 ml, correr uma dose inicial de 5 a 6 ml hora, tá? E eu vou titular e subindo até a pressão ficar abaixo de 185 por 110. Depois que ela tiver abaixo de 185 por 110, aí sim eu inicio a alteplase. Entenderam isso aqui, pessoal? Beleza? Esse caso é muito importante. Tranquilo? Só uma coisa para a vida real. Esse é o caso que a gente quer tratar, que nós vamos fazer alteplase, que nós vamos fazer o nitroprussiato, mas esse não é o caso da vida real. O caso da sua vida real lá, que vai chegar para você, é o idoso normalmente, que ele teve um déficit motor focal súbito, só que ele já sai de janela terapêutica. Ele não tem janela mais para fazer trombolítico. E se ele não tem janela para fazer mais trombolítico, você não tem o que fazer. Você vai fazer a tomografia para descartar se é hemorrágico. E se ele já tem isquêmico, o que você vai fazer? Já não tem janela? Você vai fazer só medidas de suporte e encaminhar ele para um serviço de neurologia para acompanhamento. Beleza, isso aqui? Bom, outra coisa que é muito importante de doenças neuropsiquiátricas é a crise convulsiva. E todo mundo morre de medo. A primeira vez que você vê uma crise convulsiva, você fica louco da cabeça, não é? E você tem que lembrar que existe o termo crise convulsiva e existe também o termo crise epilética. Nós vamos entender a diferença entre os dois, tá? O que é essa crise convulsiva, essa crise epilética, tá? É a ocorrência de sinais e sintomas, eles são transitórios, beleza? E eles são secundários a uma atividade elétrica cerebral anormal, beleza isso aqui? Que pode ser tanto uma atividade excessiva quanto uma atividade normal, só que assíncrona. Decora isso, porque prova de residência gosta de cobrar. Todo mundo acha que crise epilética é só porque a atividade cerebral está alta. Não, ela pode ter uma atividade cerebral normal, só que ela é assíncrona, beleza? E aí a gente subdivide as crises em crise provocada. Você já viu o nome provocada, é provocada por alguma coisa, a crise sintomática aguda e a crise sintomática remota. Vamos falar delas? Bom, Pedro, o que é a crise provocada? É aquela crise que ela é feita por uma disfunção aguda e normalmente ela é transitória, tá? Então, Pedro, como assim? Ela tem uma causa que é identificável. Então, por exemplo, eu vejo muito isso, tá? Chega lá a mãe, que a criança nova fez uma crise convulsiva. A mãe fica doida, nossa, vai ter crise convulsiva a vida inteira. Não, a crise convulsiva foi causada por uma febre. Cessou a febre, normalmente ela nunca mais vai ter crise convulsiva. Nós temos a paciente que cursa com crise convulsiva por alteração hidroeletrolítica. Tá? Depois o paciente com hiperglicemia, abuso de álcool e drogas, alterações no metabolismo, sepsis, todas essas são causas que são tratáveis. Normalmente o paciente nunca mais vai cursar com nova crise convulsiva se essa causa for extinta, tá? Beleza, Pedro? Existem várias causas, tá? Existem tantos medicamentos, tá, pessoal, que também podem reduzir esse limiar convulsivo que nós vamos discutir daqui a pouco, tá? Bom, a crise provocada, você tem que entender que apesar de não ter valor exato, tal, Pedro, tem gente que faz crise convulsiva com só de 110, tem gente que faz crise convulsiva com só de 120. Não existe uma regra disso, tá? Mas você tem que entender que normalmente esses valores de corte que são propostos para a crise convulsiva, eles são genéricos, tá? Normalmente glicemia baixo de 36 ou acima de 450, um sódio menor que 115, um cálcio menor que 5, um magnésio menor do que 0,8 e uma creatinina acima de 10. Presta atenção aqui. Eu não estou querendo dizer que vai ser só com esses valores. Mas o paciente abriu crise convulsiva, você pediu algum desses exames, você achou nesse marcador, você pode falar, poxa, a causa da crise convulsiva foi esse distúrbio hidroeletrolítico ou esse distúrbio metabólico, tá?
Bom, falando um pouquinho da crise sintomática aguda. A crise sintomática aguda, ela é instalada por uma lesão neurológica. E essa lesão, ela ocorre sempre, olha aqui, ó, nos primeiros 7 dias de instalação da afecção. Beleza? Pô, como assim? Aqui está o AVC. Então o paciente teve um sangramento, uma isquemia cerebral, um abscesso, um trauma, e aí depois de 7 dias ele evoluiu com crise convulsiva. Nós chamamos que é uma crise convulsiva, que ela tem uma causa sintomática aguda. E a diferença dela para a remota é que é a mesma coisa, só que classicamente ela vai ter crise convulsiva após os 7 primeiros dias da lesão, tá? E sempre lembrar que paciente que fez crise sintomática remota, você deve sempre investigar e excluir todas as outras causas de crises epiléticas, tá? Sempre, sempre. E o paciente tem que apresentar lesão encefálica estabelecida. Tranquilo isso aí? Aí vem sequela de AVC, sequela de trauma, sequela de sangramento, enfim, sequela de infecção prévia, vem muita coisa. Vocês viram que agora eu falei de crise convulsiva, beleza? É o paciente que apresenta sinais e sintomas. Agora, crise convulsiva é diferente de epilepsia, tá? A epilepsia, ela é uma doença cerebral que é causada por uma predisposição aumentada e sustentada de gerar crise epilética, tá? Sempre lembrar que o risco de recorrência de uma nova crise, ele é fundamental para que você faça o diagnóstico da doença. E presta bem atenção, existem várias classificações, tá? Essa classificação da International League, ele mostra que para você ter epilepsia, você deve estar enquadrado em uma dessas 3 situações, tá? Ao menos 2 crises epiléticas não provocadas, ocorrendo em intervalo superior a 24 horas. Esse paciente tem uma crise não provocada e a probabilidade de novas crises com alto risco de recorrência, tá? Nos próximos 10 anos, ou esse paciente tem o diagnóstico de uma síndrome epiléptica reconhecida, beleza? De uma forma bem didática é isso aí. É claro que é muito mais complexo que isso, tá? O que eu quero que você entenda? Pedro, risco de recorrência. A mãe fica doida quando pega aquele bebezinho que teve crise febril e fala assim, Pedro, doutor, ele vai voltar a ter isso? Gente, as provocadas, o risco é quase nulo de ocorrer. Se você tira a causa, ela não vai voltar. Agora, Pedro, e se for sintomática aguda? A criança foi lá e já acontece muito, ou o adulto, buf, bateu a cabeça, tá? Ele teve a crise convulsiva logo depois do trauma, aí ele evoluiu com crise convulsiva 3 dias depois do trauma. A chance dele ter isso aí, recorrer o resto da vida, é de 3 a 10%, tá? Agora, quando ele tem isso tudo e depois do trauma, ele vai ter aí, depois de esse risco de recorrência, depois de 7 dias, ele teve lá crise convulsiva, no 10º, aí é bem maior, tranquilo? Bom, só para você entender, paciente teve um AVC, a chance dele ter um risco de recorrência de sintomática aguda nos 7 primeiros dias é de 33%. Depois 71% na remota. E aí vai indo esses dados, claro que eles não são exclusivos, mas a gente tem essa noção, tá? Bom, presta muita atenção, não vai ser epilético, tá? Aquele indivíduo que vai apresentar crises epiléticas em vigência de processo patológico. Então não vou falar crise epilética ou epilepsia. Se ele tem vigência de um processo que é causada, que nós já falamos com aquele primeiro ponto, eu nunca vou falar epilético, beleza? Tranquilo? Bom, vamos falar como é que eu vou atender esse paciente? Eu tive que falar isso, que é muito mais complexo, para entender como é que eu vou fazer a avaliação inicial. Chega o paciente lá se debatendo em crise convulsiva tônico-clônica generalizada, que é o mais comum. O que você vai fazer? Monitoriza oxigênio, se necessário, e veia, faz o HGT do paciente e vamos fazer o famoso ABCDE do SAPC, tá? Sempre que mais que eu tenho que avaliar? Se esse paciente tem uma terapêutica prévia, mãezinha ou fulano, ele já teve crise convulsiva? Porque nisso você vai saber se é a primeira vez ou não. E se é a primeira vez, você vai falar, nossa, tem alguma causa, vamos investigar. Não, ele tem isso com frequência. Opa, ele está tendo recorrência da crise. Provavelmente uma crise epilética, tá? Lembrar de medicações que podem reduzir o limiar convulsivo. Ou então o paciente que não está tomando a medicação que deveria de uma forma correta. Sempre eu tenho que rastrear causa, trauma, infecção, alteração hidroeletrolítica e metabólica, tá?
E o que você nunca, presta atenção, esse slide você tem que colocar na sua cabeça quando você for tratar, tá? Nunca posso esquecer, benzodiazepínico é só se o paciente estiver em vigência de crise. Se ele já saiu da crise, você não vai usar benzodiazepínico, tá? Lorazepam, midazolam, diazepam, tranquilo? Segunda coisa, sempre lembrar, não fazer diazepam intramuscular, tá? Pela distribuição errática dele. Beleza? Se ele não tiver acesso, você vai fazer o bom e velho midasa, tá? O midazolam, 10 mg, você vai fazer intramuscular no paciente. É normalmente essa terapia que a gente faz, porque normalmente o paciente chega em crise convulsiva, tá? Em crise, ele não tem acesso. E é fácil pegar o acesso de um paciente que está se debatendo? Não. Normalmente a gente pega lá 10 mg de midazolam e faz intramuscular. E sempre lembrar da fenitoína, tá? Não podemos diluir no soro glicosado por causa da interação da fenitoína, da medicação com a glicose inativa. Olha que bacana esse cronograminha que eu fiz para vocês de como é que a gente vai fazer, tá? Isso é medicina na prática. No primeiro 5 minutos, tá? Ele tá em vigência de crise, a gente já vai fazer a estabilização com o famoso ABCDE, MOVE HGT, tá? Tá em vigência de crise, você pode fazer o benzodiazepínico, tá? Então, se ele tiver a crise em até 10 minutos, você pode fazer o benzodiazepínico. Sem acesso, você vai fazer o midazolam, 10 mg intramuscular. E se tiver acesso, você vai fazer o diazepam. Aí você vai fazer o diazepam 2 mg por minuto. Você vai lá, faz 2 mg. Não está melhorando, mais 2 mg. Então você vai fazendo 2 mg por minuto. Vai fazendo 2 mg, próximo minuto não parou a crise, mais 2 mg, até chegar a uma dose máxima de 10, 20 mg. Beleza? Se mesmo assim ele não está saindo da crise, depois de 10 a 20 minutos de crise, a gente associa fenitoína. Então a fenitoína, normalmente a gente faz 20 mg por quilo EV. Vou te mostrar daqui a pouco como é que a gente faz, tá? Lembrar que a dose máxima que nós podemos fazer é 50 mg por minuto. Você vai ver que normalmente a gente faz uma ampola, que é 250 mg, em 5 minutos. A gente põe ela para correr em 5 minutos, porque daí 5 minutos dá 50 mg por minuto, tá? Se mesmo assim, entre a fenitoína ou o barbital, tá? Se principalmente a gente usa o fenobarbital se tiver intoxicação ou abstinência alcoólica, tá? A dose normalmente é a mesma, tanto a fenitoína quanto o fenobarbital fica fácil de decorar, é 20 mg por quilo, tá? Só que a dose do fenobarbital eu posso até fazer ela mais, até 75 mg por minuto, mas não precisa decorar isso, faz 50 dos dois. Se depois de 20 minutos ele ainda está em crise convulsiva, você faz uma segunda dose adicional de fenitoína. É uma dose mais baixa, para chegar na dose máxima. Você vai fazer em torno de 10 mg por quilo endovenoso, tá? Se mesmo assim, Pedro, ele não está conseguindo, ele não sai da crise, aí a gente vai ter que intubar. Aí não tem como. Aí você vai fazer sequência rápida de intubação, normal, vamos intubar o paciente. Tranquilo? Vale lembrar que sempre é importante depois que você intuba, já que você não tem parâmetro neurológico para avaliar, você fazer uma monitorização contida com um eletroencefalograma, tá? Na grande maioria dos lugares não tem disponível. Vamos jogar isso na prática? Presta atenção aqui, ó, na prática, ó. Você tá lá no seu plantãozinho teta, tá? Corredor em frente ao consultório lotado, 180 amigdalite, 250 Covid para você atender. Os pacientes que estão na porta, ele fica metendo a cabeça lá, a cada movimento seu. Você levantou para ir no banheiro, ele fala, doutor, e aí, vambora, toca o pau aí, tá? Você não consegue nem responder a mensagem do seu celular. Sua mulher tá brigando com você no celular, o pau tá torando lá, você não consegue responder. Você vê que é o último nível que o seu plantão tá o caos, né? De repente começa aquela gritaria, aquele show de horror no meio do corredor. São 250 pessoas gritando no corredor. E grita o quê? Tá morrendo! Corre aqui, cadê o médico? Chama todo mundo. Você já fica gela a espinha, né? Desce aquela, nossa senhora, desce lá embaixo, você acha que tá parado. Só hora que você chega lá, você já vê o cara se debatendo em uma crise convulsiva tônico-clônica generalizada. Você já faz assim, ó, né? Nossa, era uma parada. Você prontamente vai lá, levanta, vai de encontro ao paciente. Ele já teve liberação esfincteriana, tá responsivo aos comandos. Você pede para monitorizar, viu o HGT SAT 123 e o paciente pesa 62 quilos, tá? A cada 2 minutos para abortar a crise. Pedro, se eu não tiver acesso, o que eu vou fazer? Se eu não tiver acesso, o que eu vou fazer? Tá tudo ok aí? Se eu não tiver acesso, o que eu vou fazer? Vou fazer o midazolam intramuscular, tá? Mas aqui eu tinha acesso. Bom,
Se ele não estiver saindo da crise, eu posso fazer a fenitoína. Então, cada ampola de fenitoína ela tem 5 ml e 250 mg. Eu vou diluir isso aí para completar 250 ml de soro. Então, vou pegar 5 ampolas em 250 ml de soro e vou pôr para correr em cada ampola a cada 5 minutos. Pedro, por que você usou essa dose? É só fazer a dose do paciente, né? Olha aqui, ele pesa aí 62 quilos vezes 20 vai dar aí aproximadamente 1.500 miligramas de fenitoína, tá? Eu coloco para correr em 25 minutos porque a velocidade de infusão não pode ser maior do que 50 miligramas a cada minuto. Então, normalmente eu coloco 25 em 25 minutos nessa diluição. Pedro, e se ele mesmo assim não estiver saindo? Aí eu posso fazer a segunda dose de fenitoína. Aí é uma dose menor, de 5 a 10. Então aqui eu peguei 2 ampolinhas, que deu 500 miligramas, né? E vou pôr para correr em 10 minutos. Pedro, por que em 10 minutos? Porque cada ampola em 5. Então eu peguei 2 e vou correr em 10 minutos. Isso aqui, galera, eu só vou fazer se o paciente tiver o quê? Ah, Pedro, se o paciente não estiver saindo da crise. Mas a grande maioria sai da crise aqui, ó, no diazepam, no midazolam nos primeiros minutos. Então, se ele não sai da crise ali no benzodiazepínico inicial, você associa a fenitoína numa dose um pouco maior. Se não estiver saindo, outra fenitoína numa dose um pouco menor. E se mesmo assim ele não estiver saindo, aí sequência rápida de intubação. Aí você vai ter que intubar o paciente, beleza? Aí você vai fazer um midazolam numa dose muito maior, EV para esse paciente, enfim, que nós não vamos discutir aqui. Tranquilo isso aqui? Dica prática para sua vida desse vovô que fala. Tá, chegou o paciente crise convulsiva, relaxa, tranquilo, lateraliza ele, evita para ele não se machucar, faz o midazolam intramuscular, 10 mg se ele não estiver melhorando, se ele não tiver acesso, desculpa, se ele tiver acesso, faz o diazepam, eu prefiro fazer o diazepam, se tiver acesso que sai muito mais rápido que o intramuscular. Se mesmo assim ele não estiver saindo, fenitoína 20 mg por quilo, tá? Não está saindo, mesmo com essa primeira dose de fenitoína, faz a segunda, não está saindo lá. Só um adendo, coma barbitúrico, o fenobarbital do paciente, normalmente eu só faço mais intoxicação aguda. Para falar bem a verdade, eu nunca fiz o fenobarbital, nunca cheguei nesse ponto. Normalmente eu prefiro a fenitoína, se não der certo, se ele tiver em estado de mal epilético mesmo, eu prefiro entubar o paciente. Tranquilo isso aqui? Dúvidas em relação? Agora vamos para o surto psicótico. Galera, isso aqui é muito bacana, eu quero que vocês entendam o seguinte. É aquele cara que chega louco pra você no pronto-socorro. Vou dar um exemplo para você aqui. Eu estava de plantão num pronto-socorro psiquiátrico, né? E estava lá sentado, tranquilo, à noite, né? Todo mundo dormindo, aquela galera dormindo. E eu fui lá atender o paciente, né? Entrou eu o paciente, tranquilo. Num determinado momento da conversa, o paciente dentro da sala, ele trancou a porta e começou a esmurrar tudo, né? O paciente era o dobro da minha altura, eu nesse chassi aqui, acho que eu ia fazer alguma coisa. Eu fiquei calado, fiquei quieto no meu canto, acuado, vendo aquele trem, chutando a porta, virando a mesa, jogando tudo, tá? Quem trabalhar no hospital psiquiátrico, acostume-se com isso. Eu dei um jeito, saí de fininho, abri a porta, saí correndo, chama a equipe e vamos lá conter o paciente, tá? E aí, é uma cena que quem não vê muito é meio perturbadora, né? Porque o nosso objetivo não é machucar o paciente, é evitar que ele se machuque cada vez mais. Então presta bem atenção, quando a gente fala em surto psicótico, eu estou falando de diagnóstico sindrômico. Eu não quero saber se esse paciente está com esquizofrenia, se esse paciente está com um transtorno de não sei o que. Não, eu estou no pronto-socorro, eu tenho que tratar o surto psicótico. Então a primeira coisa que eu posso fazer é contenção. E essa contenção eu quero que você entenda que tem ela de forma física, vou lá, pula 3 caras nele, segura e amarra, beleza? Para quê? O objetivo não é judiar do paciente, é preservar a integridade física dele e da equipe, tá? Só que junto com isso, eu tenho também a contenção química. Quando a gente fala de surto psicótico, é esse paciente que vem na nossa mente. É o paciente que está agressivo. Só que eu tenho que lembrar você que o surto psicótico não é só o paciente agressivo. Existem diversos níveis de agressividade, tá? Então, normalmente eu faço contenção física, porque esse paciente não vai deixar você fazer medicação, e junto da contenção física eu venho com a contenção química, tá? Se o paciente estiver muito agressivo e violento, normalmente a gente associa o haloperidol, e eu vou te dar o biso prático aqui, medicina na prática, tá? Junto com o benzodiazepínico. Então, normalmente eu pego uma ampola de Aldol, tá? Peço para fazer meia ampola intramuscular e peço para fazer 5 mg de midazolam. Beleza isso aqui?
Ah, Pedro, 5mg é meia ampola ou uma ampola? Depende, se for uma ampola de 5mg é uma ampola, se for uma ampola de 10mg é meia ampola, tá? Então normalmente você faz isso. De uma dica prática, para você não esquecer, faz 5mg de Aldol e 5mg de midazolam para mim, tá? As duas, olha a vantagem, elas são intramuscular. Então o paciente está lá, normalmente ela vai demorar ali poucos minutos para agir, o paciente já dá uma tranquilizada, você pode tirar ele da contenção química. Normalmente para quem que eu faço isso? Para o paciente que está extremamente agitado, tá? Combativo, violento. Se não, ele está num surto psicótico, um nível mais brando, enfim, tranquilo, você pode fazer a contenção química para esse paciente usando Aldol, você pode usar puro, tá? Você pode associar o Aldol com a clorpromazina, você pode associar o Aldol com o Fenergan. Isso vai depender de cada serviço, isso vai depender de um ou de outro serviço. Cada serviço tem um protocolo um pouco diferente, tá? Bom, lembra que eu falei para você que o surto psicótico existe em diversos níveis. Então, nos níveis mais brandos, tá? Ou no caso que for possível, deve ser sempre usado de preferência o via oral. Então, você pode fazer o mesmo Aldol via oral, tá? Você pode fazer 1 a 4 comprimidos de ataque ou no paciente. Você pode usar clorpromazina, risperidona, olanzapina, enfim, deixei aqui para vocês decorarem. Só que isso não é o dia a dia nosso. Isso não é o dia a dia, não é aquele paciente que você consegue. Normalmente o paciente, ele chega muito combativo, chega muito agressivo. Numa fase inicial, quando eu trabalhava nesses pronto-socorros psiquiátricos, eu sempre tentava conversar com o paciente. Fulano, ó, calma, calma, às vezes ele dá um murro na mesa, ele dá um murro na parede e tal, mas você vê que ele não vai te agredir, ele não está se machucando tanto. Então eu falo, tentava acalmar ele, dava o remédio via oral para ele, tá? Primeiro, antes de ir para contenção física, dica que eu tô te dando, tá? Porque senão, você vê que o cara deu um murro na parede, ou o cara começa a gritar, e é normal, ele começa a gritar com você, você já vira pro cara, ô, vem cá conter ele. Cara, você tira ele de um nível de agressividade de surto psicótico baixo, aí quando vê um monte de gente pegar ele já fica no nível combativo. Então você que piora o nível de agressividade dele. Eu quero que você entenda que tudo você tenta levar na conversa numa fase inicial. Esses pacientes, eles falam alto, eles gritam, eles podem até dar um murro ou outro na parede, enfim, mas eles não estão combativos e nem levando em risco a sua integridade física e da equipe. Esses pacientes dá para você tentar um pouquinho na conversa e fazer alguma medicação via oral. Agora, se extrapola isso, aí é contenção física mais química com droga intramuscular. Tranquilo? O que você não pode deixar de fazer sempre? Esse paciente, você tirou ele do surto. Ele vai virar para você e falar, doutor, agora eu tô zen, tô calmo, tô na paz. Me manda embora? Não, de jeito nenhum. Sempre encaminhar o paciente para avaliação psiquiátrica. Tá? E aí você vai decidir se você vai internar para avaliação psiquiatra hospitalar ou se você vai liberar esse paciente com avaliação ambulatorial, tá? Então isso varia muito do nível do paciente que está em surto psicótico, beleza? Bom, sempre lembrar uma coisa, tá? O que eu gosto de fazer? Se o paciente apresentou o primeiro surto psicótico dele, eu sempre deixo o paciente internado para o psiquiatra avaliar ele internado. Agora, não, Pedro, é um paciente que já faz acompanhamento psiquiátrico, já faz tudo, ele teve um surto psicótico, porque ele parou de tomar medicação, porque a medicação não está certa, você otimiza essa medicação e manda ele a acompanhamento ambulatorial. Olha esse caso clínico aqui, ó, e isso acontece na vida real, tá? 6h30, seu plantão a cada 7 horas da noite, tá? Meia hora pro fim do seu plantão de 24 horas, você já tá morto, tá? O pessoal da enfermagem te chama para avaliar um paciente que acaba de ser triada. Ela tá combativa, tá? Refere que tá ali por ordem divina e que vai matar aqueles que não entenderem isso, né? Um deles é você, filho, você não vai entender isso, né? Refere que foi na UPA e ele não vai chegar só esse paciente, isso você tem que entender. Ele não vai chegar só no hospital psiquiátrico. Ele chega na UPA, no pronto-socorro, ele chega em qualquer lugar, tá? E ele foi na UPA porque ele estava sendo perseguida por uma pessoa da equipe de saúde. E ele quer chegar naquela UPA lá para matar todo mundo que estava perseguindo ele. Ele começa a falar em tom alto, apresenta agitação psicomotora e ele começa a chutar mesa, cadeira, enfim, tá? O que nós vamos fazer para esse paciente? Presta bem atenção. Primeira coisa, eu tenho que fazer contenção física nele, porque ele está levando a integridade física dele e a integridade da equipe. Então, contenção física, tá? Normalmente a gente vai amarrar o paciente na maca, no leito, enfim. Enquanto isso, a gente já vai fazer aqui, ó, o Aldol, o haloperidol. Nós fazemos meia ampola, tá? Intramuscular, enquanto tá fazendo a contenção física. Depois, Pedro, não está melhorando. O que eu poderia fazer junto se tivesse muito combativo? Eu poderia ter associado o midazolam. Poderia ter feito 5mg de midazolam intramuscular nesse paciente também.
Ah não, Pedro, eu quis fazer só o haloperidol, mas ele não melhorou, vou lá, posso associar uma clorpromazina. Você faz uma ampola intramuscular. Não melhorou, você pode fazer também uma ampola de Fernergan. Então olha que bacana a forma de decorar. Normalmente a dose de ataque é meia ampola de Aldol e uma ampola de Fernergan, de clorpromazina, ou a imidazolã você tem que decorar, porque tem a ampola de 5mg e a de 10. Você vai fazer 5mg. Tranquilo? Fiz lá, o nosso objetivo aqui não é fazer diagnóstico, é tirar o paciente do surto. Tirou o paciente do surto, ele está estável, tudo direitinho, você vai fazer a avaliação psiquiátrica. É isso aí, isso é medicina na prática, é para você não babar na hora do pronto-socorro. Porque medicina na prática, medicina de verdade, que você faz uma boa medicina de emergência, uma boa medicina de pronto-socorro, é fazer isso. Depois você vai ter tempo para fazer diagnósticos diferenciais. Tranquilo, pessoal? Dúvidas, angústias ou depressões? Tranquilinho? Nós vamos dar uma pausa aí de 2 minutos e 36 segundos para você ir no banheiro, tirar aquela água do joelho, beber uma aguinha, que já já vem o mestre Guilherme falando tudo e mais um pouco sobre arboviroses. É isso aí, e eu volto depois, tá? Forte abraço e até daqui a pouco.